Boa tarde, Francisco. Boa tarde, ouvinte Atos. É um prazer participar com vocês. Não da forma que eu gostaria, presencialmente, mas estamos na região, mas passando para atualizar os nossos ouvintes, porque desde as eleições começou a corrida pelas câmaras municipais, isso em toda a região. Mas na cidade de Lorena tem mais um capítulo, né? Nós já tivemos, há dias atrás, o anúncio de possivelmente 12 vereadores acertados para votar em Maurinho Fradique como presidente no primeiro biênio e possivelmente num combo, né, Beto Pereira para o segundo biênio, ambos apoiados pelo prefeito Silvio Ballerini. Algumas reuniões aconteceram, vai para lá, vem para cá, 12 votos, a princípio estava computado, podendo inclusive ser 14. Ocorre que Hélida Vieira, que concorre contra Mauro Fradique no primeiro biênio, ela foi incentivada, evidentemente, para continuar candidata. E ela traz consigo, a princípio, 5 votos, mas a partir de ontem, numa reunião em Caraguatatuba, sobre a regência de Vaguinho e outros líderes, né? Parece que até Fábio Longuinho estava lá. Parece que se as eleições fossem hoje, Hélida, então, seria eleita presidente da Câmara com 9 votos, porque numa foto divulgada, inclusive, nas redes sociais, nós já recebemos ontem, Washington da Saúde, Lúcia da Saúde, Rafael de Mello, professor Daniel Munduruku, Rita Marton, vereador eleito Tão, Bruno Lorena, ambos participaram de uma reunião com Hélida em Caraguatatuba, como eu disse, e acertaram 9 votos para fazer Hélida Vieira a primeira presidente. Possivelmente Rita Marton será a vice, o primeiro secretário Tom, seguido da segunda secretaria a cargo de Lúcia da Saúde. Tudo indica que há 43 dias, evidentemente, de acontecer essa sessão que vai definir de fato, o cenário hoje seria esse, né? Então, praticamente, alguns vereadores que estavam, a princípio, acertados com Mauro Fradique ou prometido apoio, parece que mudaram de ideia. Estão todos agora reunidos em torno, pelo menos esses 9, esses 8, com Hélida 9, reunidos em torno de sua candidatura. Isso é o que segue pelo momento, lembrando que eleição de Câmara muda muito, uma hora o vereador pensa de um jeito, outra hora muda de ideia, e nós entendemos também que os governistas vão se mexer no sentido de garantir o retorno de alguns desses apoios, e nós vamos seguindo aqui dando as mudanças conforme elas forem acontecendo. E seguimos nessa terça-feira, né, à distância, mas muito entrosado e bem informado sobre a nossa região. Júnior Filippo deve esclarecer, ou melhor, resolver a expectativa do mercado político em torno da sua lista de secretários, o primeiro escalão. Na verdade, esses dias o mercado político se tomou por conta disso, e 2 assuntos, né? Transição, secretários que estão resistentes em abrir as portas para a nova equipe, listas e mais listas, muitas apócrifas, né? De supostos secretários do Júnior Filippo, e isso aí virou até aposta no mercado. Mas vamos lá. O fato é que agora, dia 21, quinta-feira, ele deve reunir a imprensa, ele está fazendo convite a alguns veículos dele, né, que é da preferência dele, para que na quinta-feira, na Sociedade Hípica, se eu não me engano, no período da tarde, a partir das 14 horas, eu vou confirmar com vocês o horário daqui a pouco, ou na edição de amanhã a gente passa, mas o fato é que ele vai reunir o pessoal e vai antecipadamente já apresentar a sua equipe de governo, pelo menos do primeiro escalão. É claro que existe ainda uma expectativa sobre subsecretários, diretores, essas coisas, mas, segundo informações, a ideia do prefeito Júnior Filippo, eleito para 2025 a 2028, é já apresentar os secretários, até por conta de alguns que vão ter já que começar a frequentar o ambiente da prefeitura, da administração pública, ainda no período do prefeito Marcos Oliva. Lembrando que o prefeito Marcos Oliva
já recebeu, já fez inúmeras reuniões com o Júnior Filipe, já viajaram juntos para São Paulo, já cuidaram de verbas, de assuntos relacionados ao município, e tudo indica que os projetos importantes que foram desenhados, iniciados na administração Marcos Oliva têm uma grande possibilidade de ter sua continuidade nesse período de Júnior Filipe. Então essa é uma das informações que vai acalmar o mercado, né? Não sabemos qual vai ser o próximo assunto na patuleia política de Guará, porque lá é efervescente essas situações, no próximo sábado, mas nós vamos informar. Coluna Política Conta-Gotas vem aí para te deixar informado sobre tudo. Passando ainda por Cachoeira Paulista, transição. O prefeito Brananaia, de fato, está encontrando sérias dificuldades para a transição. Ocorre que essa transição deverá ser feita por ofícios. Como funciona isso? Período em que Edson Mota estava prefeiturando na cidade de Cachoeira Paulista, ele criou essa lei, a Câmara aprovou, que todo o processo de transição de governo fosse feito por meio de ofícios, ou seja, as secretarias faria um histórico, um memorial, e por ofício passaria para o prefeito, que deverá assumir e tomar conhecimento de fato, ao vivo e em cores, a partir do dia 1º. Então, talvez seja por isso que as portas ainda não foram abertas para Brananaia e sua equipe, né? Justamente quem ele preparou para acertar essa questão da transição. Possivelmente vão ter que fazer isso por meio ou melhor, receber a administração por meio de ofícios, antecipadamente. Diz que é 30 dias de prazo. Então, contamos que no início de dezembro, Brananaia consiga receber esses ofícios, pelo menos no papel, documentalmente, ele vai saber o que vai encontrar em termos de administração, pelo menos aquilo que for possível, no dia 1º, em função da posse, né? Dia 1º de janeiro. Só para recapitular, faltam 43 dias para essa posse. Desde antes das eleições, pode crer nisso, antes de 6 de outubro, já se falavam em presidência da Câmara. Léo Fênix, o atual presidente, ele já articulava antes do resultado das urnas. E articulou com muitos. Ocorre que vieram os resultados, né? E com isso aí, novos nomes. Porém, 3 candidatos surgiram no cenário. Ele, candidato a continuar presidente, como mais experiente, né? Seguido de Xandão. Xandão, o mais votado, ele falou, não, eu sou candidato também. E entre os dois, né? Já viu, né? Entre Léo e Xandão, uma piscina para atrapalhar, né? Ou seja, o vereador Felipe Piscina, também reeleito, batendo o pé, insistindo em sua candidatura. Ocorre que ontem foi o dia fatídico, né? Como anunciamos agora há pouco, Lorena, Cachoeira Paulista também foi um dia de decisão, pelo menos por enquanto. 8 vereadores estiveram reunidos, juntamente com Felipe Piscina, para acertar a próxima presidência da Câmara. Claro que ainda falta 43 dias para as eleições real, né? Dia 1º de janeiro, onde, de fato, vai valer quem foi eleito. Mas se fosse hoje, por exemplo, Piscina seria eleito, com 8 votos, contando com o dele. Ele contaria com o apoio, e está contando com o apoio, de Ademir Lima, de José Rui, do pastor Sérgio, da tia Dani, do Márcio Pita, Carlinho do Gesso e Reginaldo. Com ele, 8 votos. E a composição da mesa seria Piscina presidente, evidentemente, tia Dani a vice e Sérgio o primeiro secretário, Ademir o segundo secretário. Se nada mudar, essa pode ser a composição da futura mesa. É claro que Léo Fênix não desistiu. Acredito que Xandão pode se unir com Léo Fênix e tentar puxar alguns desses apoios. Eleição de Câmara, nós já acompanhamos inúmeras delas. A gente sabe que, às vezes, até na hora do voto, o vereador muda de ideia. São os ventos, né? São as malas, são os brindes, são as propostas. E quem somos nós para entrar nesses detalhes, né? A gente só fica sabendo e dá as dicas. Mas, enfim, está aí. É interessante observar que, se nada mudar, inclusive na Justiça Eleitoral, porque Claudinho Gaspar, aliás,
Ele espera conseguir anulação aí de pelo menos 9 vereadores. Na conta dele, 9 estariam ligados a partidos que tiveram candidaturas fake news e, por isso, poderiam ser extintas. Quem viver, verá, e com certeza nós estaremos aqui para dar os detalhes.